Sejam bem-vindos à Revista Fórum, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político, e hoje eu estou aqui para analisar com vocês a fuga do Bananinha para os Estados Unidos da América. A gente soltou um vídeo aqui ontem falando sobre a possibilidade de prisão do passaporte dele por parte do Estado brasileiro, da Justiça brasileira. Falei que eu achava pouco provável que o Paulo Gonet desse parecer favorável, pelo menos neste momento, à prisão do passaporte do Eduardo Bolsonaro, mas que em algum momento a gente conseguiria, evidentemente, provar assim que o Eduardo Bolsonaro estaria agindo em tese contra o que estabelece a lei e, por conta disso, poderia acabar sendo responsabilizado. Antes disso acontecer, vários veículos, tanto da mídia tradicional quanto veículos da nossa mídia, a nossa mídia aqui do campo da esquerda, começaram a trazer informações que o Eduardo Bolsonaro já levou a sua família inteira para lá, incluindo a sua companheira Heloísa Bolsonaro e filhos, e que estaria ali, teria até matriculado os filhos em escola, já teria alugado uma casa para morar, inclusive, e que estaria de mudança confirmada para os Estados Unidos da América, que nem deve mais voltar para o Brasil. O motivo? Ele já sabe que o pai dele será preso por conta de tudo aquilo que a Polícia Federal conseguiu através de uma investigação muito bem embasada, muito bem elaborada, reconhecida inclusive pelo próprio advogado de defesa do Bolsonaro, o Dr. Celso Vilardi, que já reconheceu mais de uma oportunidade que não tem perseguição contra o Bolsonaro, que o trabalho da polícia foi muito bem feito, que as provas contra o golpe são claras porque, segundo ele disse em algumas entrevistas, documentos do golpe foram impressos no próprio Palácio do Planalto, e o Eduardo Bolsonaro, sabendo de tudo isso, decidiu que não deverá voltar para o Brasil. Ele até postou, na verdade repostou nas redes sociais dele, uma enquete que foi feita aqui pelo neto da ditadura, o Paulo Figueiredo, que trazia a seguinte publicação. Pergunta: você acha que o deputado Eduardo Bolsonaro deve voltar ao Brasil ou deveria se exilar nos Estados Unidos e usar sua influência para lutar daqui de fora contra o regime brasileiro? E aí 70,5% do público decidiu que ele deveria ficar lá nos Estados Unidos da América. Eu já tinha citado no meu vídeo aqui de ontem, inclusive para vocês também, que o Eduardo Bolsonaro, caso fique lá mesmo, como muita gente tem imaginado, primeiro ele vai ter de abrir mão do cargo de deputado federal no Brasil, né? Ele vai ter de renunciar ao mandato porque ele não pode ser deputado internacional, ele não pode ser deputado no Brasil morando fora do Brasil. Primeiro ponto. Segundo ponto, muita gente tem estranhado, como é que um cara que teve uma carreira curta na Polícia Federal, ele não foi policial federal por muito tempo, virou deputado federal e em 2014, 2014, 18 e 22, 3 mandatos como deputado federal, e de lá para cá já conseguiu constituir um patrimônio tão grande que está conseguindo morar em uma mansão nos Estados Unidos da América. Tudo isso, meu amigo, provavelmente é bancado com recursos da extrema-direita global. A gente sabe que Elon Musk, Donald Trump e outras tantas figuras do universo da discussão do neofascismo e da extrema-direita podem estar financiando Eduardo Bolsonaro sem nem coçar a fortuna desses indivíduos, por exemplo. E é engraçado, que eles nem disfarçam. Por quê? Se você for aqui na rede social do Eduardo Bolsonaro, por exemplo, se você for, por exemplo, aqui na rede social do Eduardo Bolsonaro, é porque eu tava procurando aqui, tava em outro perfil. Ele publicou nas redes sociais dele, olha que interessante aqui, eu quero mostrar pra vocês, ó. Ele publicou isso aqui, ó, pra vocês verem como é que às vezes falta inteligência, pra esse tipo de gente. Ele publicou nas redes sociais dele, ó, que hoje ele terá uma live com o Mário Naufal. Carlito, quem é esse Mário Naufal? Esse Mário Naufal é aquele rapazinho que compartilhou a mentira nas redes sociais de que o Brasil tinha parado mais de 120 cidades protestando, pedindo o impeachment de Lula, que os brasileiros não aguentavam mais essa situação. O Elon Musk foi e repostou esse material. Ou seja, a extrema-direita realmente se aplica fielmente àquela história do meme ladrão e vacilão. Por quê? Porque eles cometem a conduta apontada ali como sendo uma conduta irregular e organizada entre eles, e depois querem dizer que não tem nada a ver. Porque qual o sentido que tem o Mário Naufal compartilhar esse monte de informação falsa sobre o Brasil, inclusive sobre protestos que estariam acontecendo contra o presidente Lula em mais de 120 cidades. Depois desse material é repostado pelo Elon Musk, em um período que o Eduardo Bolsonaro vai para os Estados Unidos da América e volta 3 vezes, inclusive pedindo punições contra o Brasil, taxação contra o Brasil. Por isso que ele está sendo denunciado por crime de lesa pátria, o crime contra a soberania nacional, violando a sua atividade como parlamentar, inclusive, se realmente a justiça
entender tal conduta como sendo a conduta cometida pelo Eduardo Bolsonaro, e aí ele vai para os Estados Unidos da América, passa a estar em uma mansão, a família dele toda vai pular de lá e ele começa a vender a tese de que ele não irá mais voltar para o Brasil porque ele está sendo perseguido. Você acredita nesse papo? O que é que eu acho que está acontecendo aqui que eu vou adiantar para vocês? Eu acho que neste momento o Eduardo Bolsonaro estava tentando articular a fuga para o pai, tá? Só que, como o Bolsonaro não está sendo monitorado por tornozeleira eletrônica, eu acredito que neste momento a Polícia Federal deva estar fazendo algum tipo de acompanhamento do Jair Bolsonaro por um motivo bem simples. Eu já citei para vocês aqui que só existem duas possibilidades do Bolsonaro não ser preso. A primeira, ele ir ter aula presencial com o Olavo de Carvalho. Eu não acredito nessa hipótese e nem torço para isso. Eu quero que ele esteja vivo, eu quero que ele viva 100 anos. Para ele passar o resto da vida porca dele na cadeia. Como ele mesmo citou na entrevista pro Léo Dias, que ele morra na cadeia. É o que eu espero, de forma bem sincera e honesta. Poderia falar como ele falou, né? Mas eu não desejo isso para ele. Né? Ele desejou para Dilma em 2016, 2015, eu não lembro, que foi 2016 mesmo, foi na época do impeachment, né? Que ele falava que torcia que a Dilma morresse ou infartada ou de câncer. Eu não torço isso para que aconteça isso com ele. Eu quero que ele tenha a saúde plena, estabelecida para que ele apodreça e morra na cadeia. É isso que eu torço que aconteça com o senhor Bolsonaro, certo? Então, primeira coisa, ir ter aula presencial com o Olavo de Carvalho, não acredito. E a segunda é uma fuga. A fuga, inclusive com o apoio de alguns países, geraria um problema complexo no que diz respeito à diplomacia. Por isso que eu acho que a fuga é um pouco mais difícil, até porque para que aconteça uma fuga do Bolsonaro, sem que a Polícia Federal perceba, meus amigos, desculpa a minha honestidade aqui, para que isso aconteça, tem de contar com a conivência de alguém. E eu não acredito que na Polícia Federal teria neste momento alguém disposto a ser conivente com o plano de fuga do Bolsonaro, por exemplo. É o que eu acredito, ao menos, né? Que não tenha gente disposta a fazer isso nesse momento. Quer dizer, ter gente disposta até pode ter, mas em cargos de alta patente nesse momento, eu acho que seja muito pouco provável que isto aconteça. Mas que o Eduardo Bolsonaro provavelmente não voltará mais para o Brasil, isso é um fato, tá? E o que é que me deixa bastante feliz no meio dessa história toda? O Lula sempre disse que não fugiria do Brasil, que não aceitaria usar a tornozeleira eletrônica, que iria provar que ele foi vítima de uma perseguição. O próprio Ciro Gomes, na época que era próximo do Lula, disse que orientou o Lula a buscar ali uma fuga, né, do Brasil, porque estava claro que o Lula seria perseguido, estava claro que o Lula seria preso, porque a Operação Lava Jato foi o que todo mundo já sabe, mas o Lula falou, não vou fazer acordo, não vou fugir, não vou usar a tornozeleira eletrônica, eu vou continuar aqui, vou provar para vocês que vocês armaram contra mim, e provou. E neste momento, o filho que ainda nem foi preso, porque o Eduardo Bolsonaro, muita gente esquece do esquema lá que foi denunciado na CPMI das fake news em 2019, utilizava o gabinete dele, através de um assessor, para movimentar páginas que disseminavam conteúdos sabidamente falsos contra opositores do pai dele e contra pessoas, inclusive, que eles escolheu ali como inimigos, certo? Então tem muita coisa que vai vir à tona ainda aí, e o Eduardo Bolsonaro, percebendo disso, ó, picou mula. Agora é aguardar que o pai dele seja punido aqui no Brasil, que é o que eu acredito que irá acontecer até no máximo no final do ano, ele deva ser condenado e preso, e torcer também que ele viva muito tempo para que ele realmente apodreça na cadeia. Deixa a sua opinião aqui, compartilhe esse vídeo, se inscreva aqui no canal da Revista Fora e deixa seu like, me siga nas redes sociais. Grande abraço e até a nossa próxima análise aqui amanhã. Tchau!